Nessa manhã nós queremos falar sobre o caminho da frutificação. Não tem como, irmãos, dar fruto. Não tem como glorificar a Deus se não houver disposição para uma vida de resignação. Não tem como, no conforto da realização de todos os meus prazeres, eu fazer a obra de Deus. Deus é o Deus que realiza os nossos sonhos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, é verdade, mas sem disposição para o sacrifício, não é possível experimentar tudo que Deus já tem preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Melhor é dar, é poder dar do que precisar receber, Atos 20, 35, e não existe nada melhor do que poder dar aquilo que Jesus nos deu. Não existe nada mais maravilhoso que gere mais alegria nos nossos corações do que ser um instrumento para realizar o parto de novas pessoas para Cristo Jesus. E a vontade de Deus é que cada um de nós frutifique para o louvor da sua glória. E nessa manhã queremos falar sobre o caminho da frutificação. Oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque já fomos deveras abençoados nesta manhã. Muito obrigado por cada ministério de altar que tem pisado nesse altar desde sexta-feira. Bendito seja o teu nome, pelo Ministério Expressão que aqui estava nessa noite. Ó Deus, pelo ministério do Núcleo Tijuca, que aqui estava na noite passada. Bendito seja o teu nome pelo ministério do Núcleo Jardim Presidente, que aqui estava na sexta-feira. Bendito seja o teu nome por cada ministério de altar que vai pisar neste lugar para nos conduzir em adoração, Senhor. Bendito seja o teu nome por cada filho e filha que tem vindo para juntos prestarmos culto a Ti nesta casa de oração. Obrigado, Pai, por esse tão maravilhoso privilégio de nesses dias podermos estar reunidos 7 vezes para prestarmos culto à Tua majestade santa. Glorificado seja, Deus, o Teu nome, porque a nós foi dado esse tão grande privilégio de prestar culto a alguém que nós nunca vimos, mas que é o Criador dos céus e da terra, cujas obras atestam a grandeza, ó Pai, e o valor maravilhoso, ó Deus, que a Tua majestade exala. Glorificado sejas Tu, Pai, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor tem nos abençoado, e nós queremos ir muito mais além, abençoando vidas. Por isso eu peço, guarda-nos agora, nesta hora, iluminando os olhos dos nossos corações, a fim de que a boa semente continue caindo em terra, que vai gerar frutos para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. É a minha oração junto com a Tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré, e quem concorda diga um sonoro amém. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Poderoso demais esse ensinamento, e aqui nós vemos o valor sublime que Deus dá para nós quando nos assemelhamos a Ele. Deus, o autor de toda a criação, é um Deus de abundância, é um Deus de fartura, e Ele estabeleceu que cada um de nós, como filhos, assim como o nosso Pai, também devemos frutificar, devemos superabundar, devemos ser pessoas que em todas as áreas da vida multiplicam as coisas boas e destroem as coisas más. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e em todo o poder da maldade, sem sofrer nenhum dano. Tremendo, poderoso. Ao mesmo tempo que você e eu fomos habilitados e chamados e habilitados para destruir as obras das trevas, nós fomos também chamados para edificar a obra de Deus. E antes de começar a mensagem propriamente, quero dizer que é preciso se livrar
dessa mentalidade satânica e mentirosa, que diz que só alguns homens e mulheres supra-iluminados podem destruir as obras do diabo. Essa ordem foi dada para discípulos. Todo aquele que é discípulo, ainda que imperfeito, porque não existe nenhum discípulo perfeito, existem discípulos santificados, que estão crescendo para a santificação, e é óbvio que também existem os carnais, que vivem na sua própria vontade, esses sim não vão ter autoridade, mas todos aqueles que andam no caminho estreito e apertado, têm da parte de Deus a autoridade, têm da parte de Deus a procuração, para destruir as obras do diabo, sem sofrer nenhum dano. E o ensinamento mentiroso que se propagou nas igrejas, fruto de um ditado católico, apostólico, romano, que eu conheço muito bem: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. No meio evangélico é assim: não, para lidar com as pessoas que estão presas às obras malignas, tem que ser alguém assim, supra-iluminado, tem que ter 200 mil horas de jejum, 300 mil horas de oração, olha, tem que ser alguém muito top. É verdade? Não é verdade. Não é verdade. Tem que ser de Jesus. Quem é de Jesus, certamente lê Bíblia. Quem é de Jesus, certamente ora. Quem é de Jesus, certamente jejua. Quem é de Jesus, certamente anda no caminho da santidade. Está revestido de poder e de autoridade para mandar o cão embora. Aliás, a Bíblia diz: onde a luz chega, as trevas têm que sair. Não é por minha causa e por sua causa, mas é por causa do que Ele fez em nós e do que nós estamos dispostos a deixar Ele continuar fazendo. Você poderia levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Precisamos acreditar naquilo que está testamentado, irmãos, para as nossas vidas. Se nós acreditarmos, assim será. Certamente, cada um vai receber de Deus segundo a sua busca, segundo o quanto bate na porta, o quanto pede, mas Deus não faz acepção. Aquilo que está escrito na palavra dele, se nós andarmos segundo o ensinamento, nós vamos usufruir das promessas. Essa é a verdade de Deus. Então eu quero começar a mensagem desta manhã perguntando para você: Deus pode errar? Deus pode errar? Deus pode errar? Deus pode errar? Não, jamais. Deus é autoexistente, onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode tudo. Deus não erra. Ele é absoluto, Ele é perfeito. Deus sempre foi, sempre será, e desde sempre Ele já era. Deus sabe tudo, Deus pode tudo, Deus está em todo lugar. E você não está aqui hoje por acidente. Você foi escolhido, e foi escolhido para engrandecer a Deus, dando frutos que permanecem. Por favor, me ajude. Diga para o seu vizinho: você foi escolhido para adorar a Deus e dar frutos que permanecem. Jesus disse em João 15,5: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Irmãos, irmãs, é impressionante a confiança que o nosso Criador tem no ser humano. É impressionante a confiança que Deus tem em você, mesmo Ele podendo qualquer coisa, independente de nós. As ações e realizações de Deus sempre nos dão a oportunidade de participar ativamente da realização da sua vontade. Olha que coisa tremenda! Deus não precisa de nada e nem de ninguém, mas tudo que Ele faz, e isso está
muito bem narrado, explicado e registrado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele faz em parceria com pessoas limitadas, tais quais eu e você. Você pode até não acreditar, mas Deus desde sempre contou e conta com você. Você pode até se sentir o mosquito do cocô do cavalo. Pode se sentir coisa nenhuma, mas a verdade é que para Deus você é a última azeitona da empadinha. Para Deus você é preciosíssimo, preciosíssima. Em Cristo Jesus nós somos o melhor de Deus. Em Cristo Jesus. Está escrito que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você pode pensar o que você quiser, você pode sentir o que você quiser, mas você não pode duvidar do testamento que Deus deixou para a sua vida. Sentimento vem e passa, pensamento vem e passa, mas a Escritura Sagrada jamais passará. E você deveria fundamentar a sua vida naquilo que está escrito. Ontem aqui no podcast, foi-me feita uma pergunta, se desde quando a Aliança Cristã começou, se em algum momento eu pensei que não deveria ter começado ou que deveria parar. A minha resposta foi não, eu nunca pensei que eu deveria ter parado ou que eu não deveria ter começado. Com certeza, como muito bem disse a pastora Silmara, não foram só flores, não foram só vitórias, foram também tristezas, sofrimentos, algumas derrotas momentâneas, mas eu nunca pensei em parar, porque a minha vida não está fundamentada na circunstância, nos sentimentos, nos pensamentos, está fundamentada na palavra de Deus. Eu nunca pensei em não estar casado, eu nunca pensei em não ter filhos, eu nunca pensei em avançar, em parar, porque quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do chamado. Então, sentimentos, pensamentos, eles vão e vêm, mas eles não podem determinar como vai ser a nossa vida. Quem determina como vai ser a nossa vida é a palavra de Deus, é aquilo que Ele deixou registrado para nós. E pela misericórdia de Deus, irmãos, desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu já testemunhei muitas vezes que eu era alguém muito complexado. Eu ainda não conheci ninguém mais complexado do que eu fui. Mas a partir do momento que eu me entreguei para Jesus e comecei a ler a palavra, aquilo que eu lia e entendia, acabou. Eu não voltava mais atrás nisso, eu não retrocedia nisso. Um exemplo, não tem nada mais maravilhoso de toda a criação que Deus deixou para o ser humano do que o ato sexual. Nenhuma droga imita aquilo que o ato sexual que deveria ser praticado dentro do casamento provoca, que nós chamamos de orgasmo. Não tem nenhuma droga que produza a mesma sensação, e é por isso que dura só 3 segundos, porque se for muito tempo é perigoso explodir as veias da cabeça. 18 para 19 anos, arrumei uma namorada para provar para mim mesmo que eu era homem, porque todo mundo começou a me chamar de sei lá, entende? E aprendi a fazer e é bom mesmo. Por isso que é o prêmio de Deus para quem se casa. Você pode dar um glória a Deus? Ato sexual é o presente de Deus para o casamento. Mas o dia que eu li que meu corpo é sagrado, que meu corpo é templo do Espírito Santo e que eu entendi que quem pratica o sexo fora do casamento para Deus é prostituto, eu consegui fazer com a minha namorada só mais uma meia dúzia de vezes. Porque todas as vezes que eu estava lá naquele momento surreal, vinha na minha mente: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Fuja da imoralidade. O que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Eu cheguei para a namorada e disse: vamos ter que casar ou vamos ter que parar. E ela pediu explicações, e no final das contas, eu disse para ela: é que eu li na Bíblia. A Bíblia diz que nós não podemos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, porque senão você e eu somos prostitutos aos olhos de Deus. E ela disse para mim assim: larga a mão de Bíblia, Bíblia é coisa de velho, você está doido. Mas eu não consegui mais. Por que eu estou contando isso para você? Para você entender por que eu não tenho dúvida, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu tenho lutas,
E todo filho de Deus deveria viver assim. Se está escrito e acabou, é como eu vou viver e pronto. Apóstolo, mas o que tem a ver sexo com ser fiel a Deus? É a pior coisa para o ser humano abandonar. O que mais envergonha o nome de Deus na terra hoje? Os padres que abusam de pessoas e os pastores que também abusam de pessoas. Por que o ser humano quer poder? Para dominar o outro? Então, o que eu estou dizendo é, se você levar a sério aquilo que Deus te revelar, a sua vida vai ficar sobrenatural. 18, 19 anos, só fui fazer de novo quando casei. Graças a Deus, né, meu amor? Com 30 anos, só fui praticar o que Deus deixou como um presente para o ser humano com 30 anos. E já faz 22 que nós estamos casados e vai fazer 23. E como é bom estar casado, né, irmão? Quem está casado pode namorar todo dia se quiser. Quem não está casado tem que esperar casar e não deve namorar. Vamos voltar para cá. É impressionante a confiança que Deus tem em você. Sabe por que Deus confia tanto em nós? Porque nós somos filhos dele. Sabe por que Deus confia tanto em você? Porque Ele veio morar dentro de você. Sabe por que Deus confia tanto em você? Porque além de morar dentro de você, Ele deixou tudo escrito, como você deve se comportar, como você deve andar. E se você acreditar, a sua vida se tornará algo inexplicável. Pois sem mim nada podeis realizar, obra alguma. Frutos para a glória de Deus tem que ser em parceria com Deus. Ele mesmo nos dotou de capacidades para fazer muita coisa sem ter nenhuma ligação com Ele. Mas frutos para a glória dEle precisam ser estabelecidos em parceria com Ele. Quem entendeu, diga amém. Amém. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, para frutificar, eu preciso estar cheio da palavra. Eu preciso estar ligado na palavra, eu preciso ser alimentado pela palavra, eu preciso meditar na palavra de dia e de noite. Agora é interessante, irmãos, que aqui tem um se. Se e se. Sabe o que é esse se? Esse se é o respeito que Deus tem pela sua vida. Ele pagou caro por você. Ele te ama incondicionalmente, mas se você quiser continuar andando segundo a obscuridade dos seus próprios pensamentos, Ele não vai te obrigar. Me ajude por bondade. Esse se, diga para o seu irmão, é o respeito de Deus por você. Agora tem um detalhe, não significa que o respeito que Ele tem por você vai te privar do dia do juízo. Ele te respeita e você escolhe, mas vai chegar o dia do acerto, e aí cada um vai ter que responder segundo a sua decisão. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Olha que coisa tremenda, tem recompensa para quem se inclina para fazer a querência do Criador dos céus e da terra. Tudo que Ele pede para mim e para você é só para o nosso bem. E se nós aderimos à vontade dEle, atendemos à vontade dEle, Ele ainda nos recompensa. Você conhece alguém mais bom do que Deus? Não tem. Ó, provai e vede que o Senhor é Deus. Você conhece alguém mais melhor do que Deus? Para Deus, irmãos, vale o pleonasmo. Mais melhor não tem nem mais bom, né? Mas Deus é mais melhor e mais bom. Deus é mais melhor de bom, como diria o mineiro. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. Diga para o seu vizinho, Deus não tem miséria para você. Deus nunca teve miséria para ninguém. Ele disse para o casal no jardim, de todas as árvores do jardim podereis comer, mas se
você comer dessa, você vai morrer. Essa está aqui para testar você, se você quer andar na minha vontade ou na sua. Porque tem gente que diz assim, poxa, se Deus é tão bom, por que Ele criou a condição de errar? É porque Deus não quer robozinho, marionete. Deus quer filhos que amem a sua presença e queiram fazer a sua vontade por amor a Ele, amém? Amém. Rapidamente, vocês vão me permitir passar um pouco do meio-dia hoje? É culto de festa, tudo bem? Algumas atitudes negativas que devemos evitar e outras positivas que devemos praticar. Porque muitas vezes fica no ar, como é que é essa questão de dar fruto? Como que eu tenho que viver para dar esses frutos? O que eu devo deixar de fazer e o que eu devo fazer para dar esses tais frutos que todo mundo fala? E aí todo mundo aqui já sabe que a atitude que deve ser evitada ou praticadas aponta para uma vida de disciplina. Sem disciplina, irmãos, nós não fazemos nada, não conquistamos nada, não realizamos nada. Atitudes negativas a serem evitadas. Não desanime por causa das tribulações. Não desanime por causa das tribulações. O apóstolo Paulo estava preso. Ele escreveu para o povo de Éfeso: portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. O homem estava preso e estava escrevendo para edificar a igreja, estava exortando o povo a acreditar: tudo posso naquele que me fortalece. Estava escrevendo para o povo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto posso pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em mim. Não desanime por causa das tribulações, porque tribulação faz parte da vida na terra. Quem aqui não quer ter nenhuma tribulação nunca mais? Levante a mão que eu vou orar para um raio vir na sua cabeça e acabar a sua tribulação. Enquanto na terra vai ter tribulação, mas Jesus disse: no mundo tereis tribulação, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, não desanime por causa da tribulação. Está passando por muitas tribulações? Canta aquela música. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis, a vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Tudo é possível aquele que crê. Ah, não, eu não gosto dessa música, essa música fala de vitória. Então vai dar tudo errado. Mas não, na minha vida não. Na minha vida tudo coopera para o meu bem. Por que eu creio assim? Porque está escrito: todas as coisas cooperam para o bem. Quando você vive pela fé, então não desanime por causa das tribulações. Para o Filho de Deus, as tribulações devem ser oportunidades para o crescimento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Segunda atitude negativa que você não deve praticar: não viva como as pessoas que não têm Jesus como Senhor. Não viva como os pagãos. O pagão pode viver do jeito que quiser. Você e eu não podemos mais viver do jeito que nós quisermos. Nós deveríamos viver do jeito que o nosso Deus quer que nós vivamos, amém? Amém. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Faça assim com o seu dedo profético, escolha o irmão mais bonito que estiver do seu lado e diga para ele: você já tem
a mente de Cristo. Irmãos, está escrito, eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, então nós não precisamos mais viver como nós vivíamos antigamente, na inutilidade. Mas apóstolo Lucas, a vida não está fácil, e Jesus disse que seria fácil? Não, ele disse que seria difícil, mas a ansiedade, olha, a isso, a aquilo, é simples, a receita está na Bíblia, lance sobre ele toda a vossa. Se a ansiedade bate em você 10 vezes por dia, dobre o seu joelho 10 vezes por dia. Mas apóstolo Lucas, a minha ansiedade, ela vai embora e volta em 1 hora, então a cada 1 hora dobra o seu joelho e ora, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, tem como vencer, só é preciso obedecer. Não estou dizendo que você não possa tomar o seu ansiolítico, tome o seu ansiolítico, mas ele resolve? Por um período, daqui a pouco seu cérebro acostuma, você vai ter que aumentar a dose, vai ter que mudar de droga, sim ou não? Experimente a cada 1 hora, e antes de dobrar o joelho, canta aquela música, qual? Vai dar tudo. Terceira atitude negativa, que nós devemos evitar, não dê oportunidade para o diabo participar da sua vida. Amados, o diabo existe, ele existe e a especialidade dele é matar, roubar e destruir. Para você ser uma pessoa frutífera, você não pode dar oportunidade para o diabo participar da sua vida. Mas apóstolo, o que dá oportunidade para o diabo participar da minha vida? Exemplo, dureza de coração. Deus falou com o povo dele milhares e milhares de vezes e o povo não dava ouvidos. Tem pessoas sentadas aqui nesta manhã, que se nós fôssemos para a sessão revelação, nesse momento estão sofrendo, sabe por quê? Dureza de coração, a palavra bate no peito e cai no chão, porque o coração não se abre, dureza de coração. Deus fala, não temas, eu sou contigo, a pessoa fala, comigo não, só olhar com o vizinho da esquerda, com o vizinho da direita, com quem está à frente, com quem está atrás, comigo não. Sabe o que é isso? Dureza de coração. Deus me salva, Deus manda o bote, salva vidas, manda o helicóptero, Deus manda tudo, mas eu quero que o Senhor desça do céu. Eu só serei salvo se for através do Senhor. Sabe o que é isso? Dureza de coração. Diga para o seu vizinho, dureza de coração dá lugar ao diabo. O que mais que pode dar lugar ao diabo? Comportamento sexual inadequado. Prática sexual fora do casamento dá lugar ao diabo. Preste atenção na vida dos seus amigos, que trocam de parceiro a cada mês. Preste atenção na vida dos crentes que você conhece, que dizem que eu não me sujeito a ninguém, eu vivo a vida. Preste atenção, se a vida deles manifesta mais as obras do cão ou as obras do Espírito Santo. O que dá lugar ao diabo? Prática sexual fora do casamento. O que dá lugar ao diabo? A prática da mentira. Jesus falou para os fariseus, vocês são do diabo, que é o vosso pai. Ele mente desde o princípio. Quando ele mente, ele fala daquilo que é dele próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, a mentira, ainda que ela seja desse tamaninho, ó, e parece que não vai dar em nada mentir, vai chegar a hora que o dono da mentira vai requisitar o seu espaço. O que dá lugar ao diabo? A prática da mentira. A mentira é o oposto de quem Deus é. Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que mais dá lugar ao diabo? Palavras inúteis. Principalmente aquelas assim, eu quero te contar isso, mas é para você orar pela pessoa, tá? Eu estou te contando isso para você orar.
falando mal dos outros, nem orou pelo outro, fala da vida do outro para o outro, ainda fala, é para você orar. Palavras inúteis, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente aquela que for boa e transmita graça aos que ouvem, amém? Se andarmos em obediência aos preceitos do Pai, as trevas não terão oportunidades, não terão portas, não terão brechas para entrar nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Quem é que fecha a porta? É Deus ou você? Não, eu. É você que fecha a porta. Deus não vai fechar a porta da vida de ninguém. Aquilo que você tem que fazer, você que tem que fazer, o que eu tenho que fazer, o que tem que fazer. Como seria bom, eu já falei muitas vezes com Deus, Deus, por que o Senhor não tira os meus direitos? Faça de mim uma marionete nas tuas mãos, eu quero fazer só o que o Senhor quer que eu faça, eu te autorizo, Deus. Aí Deus fala, meu filho, larga de ser folgado, eu te dou poder, eu te dou respaldo, e você ainda quer que eu faça o que você tem que fazer? Quem entendeu? É fácil um pai a vida inteira ficar colocando comida na boca do neném? Tem gente que acha que eu sou louco, mas eu vou dar um exemplo. A mãe está dando mamar para o neném. A recomendação é até 6 meses, mas tem algumas mães que vão até 2 anos, né, Maifinha? E o pai começa a reclamar. Por que o pai começa a reclamar? Porque a mãe que dá mamar fica esgotada, a mãe que dá mamar fica cansada, e a mãe que dá mamar não deixa o marido beijar. Quem me entendeu? Nenhum pai quer que o filho seja criança para sempre, e tem que ganhar papinha na boca. Todo pai quer que o filho cresça. Vocês me entenderam bem ou não? Por que Deus não faz tudo para você e para mim? Porque Ele quer que nós cresçamos, porque Ele confia em nós, porque Ele crê que nós somos capazes. Para Deus, você e eu somos muito mais do que o que nós imaginamos, e Ele deixou isso testamentado, registrado. Por isso que a responsabilidade de viver o que Ele tem, para mim e para você, é de cada um de nós. Atitudes positivas a serem praticadas, e aí caminhando para o final. Atitude positiva: esteja sempre pronto para o churrasco, para o baile, para a festa, para o carro novo, para a casa nova, e quando der, se der, esteja pronto para a obra de Deus. É isso que a Bíblia diz? Mas é assim que a maioria de nós vivemos, não é? Não é o que a Bíblia diz, mas é assim que a maioria de nós vive. Primeiro eu, depois eu, e depois eu também. E quem é casado é primeiro eu, depois eu também, depois meu cônjuge. Aí se der tempo, Deus. Não é o que a Bíblia ensina? Busque, pois, em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, primeira atitude positiva: esteja pronto, sempre pronto para fazer a obra de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para a prática das boas obras, as quais Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Você deve estudar, você deve se aperfeiçoar no seu trabalho, você deve ser o melhor que puder em tudo que você fizer, mas a primeira obra que você deve realizar na terra é a de Deus, e essa já está preparada para você desde antes da fundação do mundo. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Só não faz a obra de Deus quem não quer, porque ela já está preparada para nós desde antes. Agora eu pergunto: tem alguma obra que não dá trabalho? Como é que foi para você conquistar a pessoa que está do seu lado? Pastor Moacir, foi fácil conquistar a irmã Rosa Maria? Foi não, né? Foi não, olha lá, ó, pastor Moacir e irmã Rosa Maria, ó, cabelinho branco, 50 anos de casados. Ele não esqueceu até hoje como é que foi de tão difícil. Irmãos, coisa fácil nós valorizamos?
Hã? Quem quer tirar 10 na prova, é só ler uma vez a matéria? Quem quer passar no concurso mais difícil, é só ficar orando? Esteja pronto para fazer a obra de Deus. Jesus deu uma ordem, irmãos, e essa vale para todos nós. Nós podemos até não gostar, o diabo trabalha para que nós rejeitemos, mas foi Jesus quem disse: ide e fazei discípulos. Com a sua maneira de viver, ensine outras pessoas a viver como você está vivendo no centro da minha vontade. Estabeleça que a sua casa, uma vez por semana, lá na sua casa, tudo vai parar, a fim de que, pelo menos a sua família, em casa, se reúna para um momento de comunhão, de meditação, de oração, e nós chamamos isso do que mesmo? Célula, ou GF, grupo familiar, célula, grupo pequeno, grupo de crescimento, o nome que você quiser. Estabeleça que na sua casa, estabeleça que a sua casa, uma vez por semana, tudo vai parar, nem que seja entre você e o seu cônjuge, tudo para, pelo menos uma vez por semana, para juntos nós buscarmos a Deus. E se chegar mais alguém, nós vamos abrir a porta e deixar a pessoa participar, porque aquilo que vem de Deus é aquilo que é bom, nós temos que compartilhar com os outros, temos que multiplicar. Posso ouvir um amém? Amém. Apóstolo, eu não vou lembrar de tudo isso. Você pode acessar no YouTube, você pode pedir o esboço da mensagem. Repita comigo o terceiro passo. Repita comigo: se comporte como alguém que vive por um propósito maior. A nossa vida, irmão, não pode ser só para descansar, trabalhar, comprar, descansar, trabalhar, comprar, descansar, trabalhar, comprar. Não, há um propósito maior, e o apóstolo Paulo diz isso nas seguintes palavras: eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Olha, que coisa tremenda! O que é andar de modo digno? No mínimo, andar de modo digno é suportar o outro em amor. Faz favor aqui, pastor Ramon. Suportar o outro em amor. O que é suportar? Não aguento mais essa criatura, é isso? Não, suportar é ser suporte. Olha o tamanho do cidadão. Feliz é a Alessandra, é casada com um grande homem. Chega aqui, ó. Coloca a mão em cima. Aqui, ó. Solta o peso, irmão, solta o peso. Aí, suportar. É pesado. Obrigado. Você entendeu o que é suportar? Viver de modo digno é, ainda que o irmão seja um peso, suporte o abençoado. Ajude ele a ficar de pé. Ajude ele a crescer, ajude ele a vencer o pecado. Não pise, não acuse, não abandone. Viver de modo digno é no mínimo fazer isso. E uma das coisas mais difíceis da terra hoje é convivermos uns com os outros. Mesmo que nós saibamos que Deus odeia o divórcio, quantos aqui casados, fiéis a Deus, decididos e conscientes da palavra, uma vez ou outra já passou: meu Deus, eu não aguento mais, já que eu não posso largar, o senhor podia matar, pai. Divorciar eu não posso, mas viúva eu posso ficar. Mas, como diz o ditado, vontade vem, vontade vai. Porque nós precisamos suportar uns aos outros. E o casamento, na maioria das vezes, ele só vai para frente quando nós aprendemos esse mistério, a suportar. Porque tem dia que nós não aguentamos nem o cheiro do cônjuge. E é claro que isso aconteceu muito mais com ela do que comigo.
Eu acredito que ela já teve que me suportar muito mais vezes do que eu tive que suportar. Por que isso? Porque homem é mais difícil, porque homem dá mais trabalho, porque homem é mais fraco, porque homem se acha mais. Estou falando alguma bobagem? Os dois ficam gripados, quem que levanta para fazer sopinha? A mulher. Deus está falando, quem demora mais para ouvir, o homem ou a mulher? O homem. Você tem um propósito maior para a sua vida, ser suporte para o seu irmão, posso ouvir um amém? Amém. E aqueles que trabalham com você, o vizinho que ouve funk, boladona, esse vizinho também é seu irmão, ele ainda não sabe, mas ele é seu irmão, você deve suportá-lo em amor, posso ouvir um amém? Amém. Vamos terminar? Imite o seu Pai Celestial em tudo. Quer imitar alguém? Imite a Deus. E onde nós enxergamos Deus? Em Cristo Jesus. Aonde está descrito como Jesus viveu? Na Bíblia Sagrada. Leia, sem preguiça, os Evangelhos. Leia as cartas do apóstolo Paulo, você vai aprender como Jesus viveu, como você deve viver. Imite o seu Pai Celestial em tudo. Esposa, tem esposa aí? Quem quer ser esposa? Quem quer casar? Está solteiro e quer casar? Levanta a mão que você vai receber a benção. Então escute aí, esposas. Respeite e submeta-se ao seu marido. Ai, desde que essa praga de machismo e feminismo começou, os papéis têm sido disfuncionalizados nas famílias e por isso que está o caos social. Esposa, submeta-se ao seu marido, Efésios 5:22. Respeito e submissão está muito mais ligado a companheirismo do que a falsa ideia de viver debaixo de ordens de um mandatário egoísta e cheio de caprichos. Tem filhos de Deus que são tão tapados, tão idiotizados, tão desconhecedores da Escritura Sagrada, que ele diz para a mulher: está escrito que você tem que se submeter, faça o que eu quero. A Bíblia não ensina isso aqui não. A Bíblia ensina que a esposa deve ser a companheira, a ajudadora, não a escrava, não o capacho, não aquela que fica por baixo, mas aquela que está do lado. Respeitar e submeter seu marido está ligado à decisão de preferi-lo em honra e auxiliá-lo a cumprir seu sacerdócio diante de Deus e da sociedade. A esposa, segundo o coração de Deus, ela ajuda o marido a cumprir o seu sacerdócio, ela ajuda o marido a tornar-se um homem honrado quando ele ainda não é. E muitos homens, pais, não têm autoridade sobre os filhos, porque as próprias esposas, as próprias mães, falam mal dos filhos dos pais para os filhos. Olha, eu estou casado com seu pai só por Deus. Pensa no homem relaxado, é o seu pai. Ele não corta a unha do pé. Se eu não chamar a manicure, a pedicure, ele fica 3 meses sem cortar a unha. E seu pai tem um chulé que é só por Deus. Além de tudo, agora ele ficou barrigudo. E nem dormir mais direito eu durmo, porque o homem ronca que nem um trator CBT. Exemplozinho bobos eu estou dando aqui. Mas as mães que estão aqui e que praticam isso sabem. E muitos que não praticam isso, muitas mães, viram a mãe fazendo. Como é que o filho vai respeitar a autoridade do pai? Como é que o filho vai honrar o pai? Como é que o filho vai ver esse pai cristão como exemplo, se a mãe, que é uma só carne com ele, diz que o sujeito é uma praga? É uma praga de Jesus, mas é uma praga. Quais irmãs me entenderam? Dê um sinalzinho assim. Sabe para quem nós temos que falar do defeito das pessoas? Para quem? Para Deus. Sabe para quem as mulheres devem falar dos defeitos dos seus maridos? Para Deus. Obviamente,
Não estou dizendo aqui aquelas que pedem ajuda para o pastor, para o discipulador, aquelas que já não aguentam mais carregar o pacote de concreto. A esposa nunca deveria falar mal do marido para o filho, muito menos para a sogra dele, porque sogra, por natureza, ela já tem um depósito de veneno contra o genro, e todas as vezes que a filha fala, aquele veneno é inflacionado, e olha, praga de sogra, meu Deus do céu. Esposa, você tem uma missão, a ajudar esse jumento a se tornar um homem de Deus. A tarefa mais difícil Deus deu para vocês. Não é bom que o homem fique sozinho, eu vou arrumar alguém para ajudar o homem. Engraçado que da mulher não foi dito isso, mas do homem foi dito, o homem precisa ser ajudado. Então pare de cobrar, arrume um jeito de estimular o cidadão. Fala que ele é bom, que ele é o cara, que ele é poderoso, que ele é gostoso, aleluia. Mulheres, submetam-se em tudo aos vossos maridos. Essa submissão, irmãos, tem a ver com ajudar, tem a ver com auxiliar, por consideração ao Senhor. Respeitar e submeter-se ao marido, escute bem, é conhecê-lo ao ponto de, sabendo suas fraquezas, não expô-lo ao ridículo, mas antes procurar ajudá-lo a transpor a debilidade e usufruir junto com ele a vitória alcançada. Se o marido vence, a esposa vence. Se a esposa vence, o marido também vence. Homem funciona muito melhor por estímulo do que por cobrança, porque o ser mais cabeçudo da criação é o homem. Quanto mais ele é cobrado, mais endurecido ele fica. Mas se a mulher descobre o segredo do estímulo, ela faz do homem o que quiser, porque o homem também é o bicho mais bobo da criação. Está na Bíblia isso. O sábio escreveu, aquele que a pastora Fernanda disse, o sábio Salomão falou, que o homem é pego assim, ó, só com uma piscadinha. Ai, piscou para mim. A mulher dele é 1 milhão de vezes mais bonita do que aquela que está piscando para ele, mas piscou para ele, era uma cachorrinha que estava em cima da cerca, ele pensa que é uma mulher. Quem me entendeu? Então a esposa precisa ajudar o esposo a ser cheio do Espírito Santo, para ele não andar desonrado, para ele não fazer papel de ridículo, e para ele não ficar exposto por aí. Posso ouvir um amém? Marido, ame e proteja, afirme a sua esposa. Marido, ame, proteja e afirme a sua esposa. Efésios capítulo 5, versículo 25 e diante. O amor expresso nesse imperativo não é o amor eros, que leva o homem a desejar a sua esposa carnalmente nos bons momentos da vida e da relação conjugal. O amor aqui é um outro, é o amor ágape, o amor incondicional, o mesmo amor de Deus para conosco. A única possibilidade para o homem cumprir sua missão de proteger e afirmar sua esposa é se ele estiver cheio do amor de Deus. Você conhece alguém na terra que já conseguiu entender uma mulher? Conhece alguém? A Bíblia não diz, maridos, entendam as suas esposas. A Bíblia diz, maridos, ame as suas esposas. Ame com o amor de Deus. Porque todas as mulheres têm sobre si uma maldição, dada por Deus. Foi dada para a primeira mulher e perpassa todas as que vivem sobre a face da terra. Uma vez por mês elas sangram. E antes do sangue vir, os hormônios oscilam, algumas depois do sangue vir. E nesses dias de oscilação, nem elas conseguem se entender. Se você vê que ela está estranha e não faz nada, ela diz, você não liga para mim, eu não valho nada para você, todo mundo é importante menos eu.
Mas meu bem, eu estava deixando você quietinha, você disse que não queria conversar. Não, eu falei para ver, se você se importa. Aí se você vai e quer conversar e chama para fazer alguma coisa, me deixa, pelo amor de Deus, você me sobrecarrega. Não há exceção para essa regra, irmãos. Como suportar isso? Só em amor. Amor do tipo de Deus. Marido, toma vergonha na sua cara. Para de colocar o peso sobre a sua esposa. Ela precisa ser amada, protegida e afirmada. Diga que ela é top celestial. Quando ela estiver quase endemoniada, você fala, eu enxergo um anjo em você. Porque daí o demônio sai. Os anjos de Deus combatem os demônios, sim ou não? Sim. Agora, se a mulher está quase endemoniada e você fala para ela, você é o capeta mesmo, ela... Não, irmãos, é sério que eu estou falando. Nós não temos que chamar o demônio, nós temos que mandar ele embora. E às vezes a mulher está ali, quase manifestada, e o marido ainda invoca, vem Satanás. O marido tem que ser um profeta, está quase para manifestar, e ele diz para a sua esposa, você é um anjo de Deus na minha vida. Já começa a baixar a adrenalina, irmãos. Eu estou falando sério, eu sei que é engraçado, mas é sério. É o homem que dá o curso da casa, é o homem que dá o curso da vida, é o homem que deve afirmar, é o homem que tem que se lascar para a mulher ter equilíbrio. É assim. Você não é o sacerdote? Você não é o cabeça? O cabeça, ele deve se oferecer como oferta de sacrifício vivo. Ele não apenas apresenta o sacrifício, mas ele próprio tem que ser o sacrifício muitas vezes, para que o mal não entre na sua casa. A única possibilidade para o homem cumprir sua missão de proteger e afirmar sua esposa é se ele estiver cheio do amor de Deus. A vulnerabilidade e a insegurança são marcas em alto relevo na vida de toda mulher, e o antídoto de Deus para ela é servido por Deus através do amor incondicional, cujo canal deve ser o marido cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se você não se encher do Espírito Santo, você não vai conseguir servir sua esposa. E aí eu vou terminar. Faltam alguns pontos aqui, mas vai ficar para a próxima. Você quer dar fruto? Tem algumas coisas que você tem que abandonar. Você quer dar fruto? Tem algumas coisas que você precisa agarrar. Nós precisamos, de fato e de verdade, aprender a honrar os nossos pais, a honrar os nossos patrões, e estar sempre preparado para a guerra. Irmãos, a vida na terra é uma batalha. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra todo o poder da maldade nas regiões celestiais. 1 Pedro 5,8, Satanás não é um leão, mas ele ruge como se fosse um leão. Sendo assim, o cristão que não estiver alerta, sóbrio, com a mente renovada, revestido do capacete da salvação, pode ser ludibriado e enganado por esse inimigo que já está derrotado. Seja sóbrio, seja vigilante, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Faça assim com o seu dedo profético e diga para o seu vizinho: vigie sempre e não deixe passar um dia sem orar. Jesus disse que a carne é fraca, mas se nós vigiarmos e orarmos, nós vencemos a carne, nós vencemos o mal, nós vencemos o diabo. Eu posso ouvir um amém da sua boca? Amém. Então fique de pé no nome de Jesus. Repita comigo: a parte de Deus já está totalmente pronta. Nós é que precisamos decidir abrir mão daquilo que Deus nos diz não, e nos esforçarmos
para praticar o que Ele nos ordena. Levante as suas duas mãos para o céu. Pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu. E o Senhor não erra, o Senhor sabe o que faz. O Senhor escolheu Saul, mas ele não quis fazer o que o Senhor determinou para ele. Mas o Senhor não errou ao escolhê-lo, o Senhor não erra. O Senhor escolheu cada um de nós, e assim como o Senhor deu liberdade para Saul, o Senhor dá também para cada um de nós. Obrigado, Pai, porque nós somos livres para te servir em amor. E por amor, nós queremos dizer não para tudo aquilo que o Senhor não quer mais para as nossas vidas. E por amor, nós queremos dizer sim para todos os princípios da Tua Palavra, que vão nos ajudar a nos tornarmos filhos e filhas frutíferos verdadeiramente. Pai de amor, Deus de poder, nos ajude a estarmos todos os dias crucificados com Cristo, a fim de que a vida abundante que reina sobre todos aqueles que decidiram andar em obediência seja manifestada nas nossas vidas. Deus de bondade, Deus de grandeza, Deus de graça, Deus de glória, ajuda-nos, assim como o Senhor, sermos suportes uns para os outros. Pai, nesses últimos dias da Tua igreja, sobre a face da terra, eu suplico ao Senhor que uma graça indizível e assombrosamente maravilhosa seja manifestada em nós, sobre nós e através de nós, a fim de que venhamos a dar muito fruto, e isso nos dê o direito de andar no sobrenatural, de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem libertação, milagre, cura, provisão do céu. Oh Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Senhor que é o Senhor da história, ajude cada um dos meus irmãos a crer que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas fraquezas não podem nos impedir se estivermos ligados na videira verdadeira. Dá-nos a graça, Pai, de vivermos intensamente a comunhão com o Senhor, dia após dia, e assim nessa terra, darmos muito fruto para o louvor da glória do Senhor, e para que a nossa alegria em Ti seja completa. Nós oramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Última ajuda que eu peço para você. Diga para o seu vizinho, hoje à noite tem ordenação pastoral. Vai ser uma grande festa e vai faltar o lugar. Não chega atrasado. Vá na paz do Senhor.